Shalom, queridos. Hoje nós estamos com o Evangelho de João, capítulo 10, cujo tema é o Bom Pastor. Neste capítulo de João, nós estudamos que Jesus ensinará que ele é o bom pastor e que daria a vida por suas ovelhas. Ele também testificará que o Pai lhe dera poder sobre a morte e sobre a vida. Alguns o acusarão de blasfêmia por proclamar ser ele o Filho de Deus. O contexto histórico de João 10. Anteriormente, Jesus curou um cego de nascença usando uma forma bem peculiar, sendo indagado pelos seus discípulos sobre o pecado hereditário, nos ensinando que existem situações que acontecem para que o nome de Deus seja glorificado. Os fariseus passam a investigar e questionar o cego e sua família, até o expulsarem da sinagoga, porque ele negou-se afirmar que Jesus era pecador por ter curado no sábado. Não negue sua fé em Jesus. O Salvador foi até Não negue sua fé em Jesus. O Salvador foi até o homem que o adorou e se prostrou diante do Filho de Deus. João 10, de 1 a 42. Nesse discurso, Jesus critica os líderes judeus por deixarem de dar a Israel uma orientação espiritual apropriada. Em contraste, Jesus é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Por isso, o capítulo 10 provê um comentário sobre o anterior que mostra a mesquinhez legal, o rigor e a insensibilidade da liderança judaica para com Deus. Jesus não é apenas o bom pastor. Ele é também a porta pela qual os fiéis encontram vida abundante e eterna. Versículo 9 a 10. O intercâmbio seguinte, que culmina em outra tentativa para apedrejar Jesus por blasfêmia, ocorre na festa da dedicação, versículos 22 e 39 a 39. Ele é seguido por uma referência final a João Batista, que encerra o ciclo de festas dos capítulos 5 a 10, e toda a sessão começou com o ministério de João Batista e seu testemunho de Jesus. João 10, versículo 1. O aprisco. O aprisco das ovelhas podia ser um pátio, perto de uma casa, cercado por um muro de pedras, ou onde várias famílias guardavam suas ovelhas. A porta seria guardada por um porteiro contratado. Ladrão pode focalizar a natureza dissimulada de entrar no aprisco e saltear, e salteador a violência. Lucas 10, 30. Por isso que a porta deveria ser guardada por um porteiro que era contratado pelo dono das ovelhas, por causa de ladrão. João capítulo 10, versículo 2. O pastor. O pastor era cuidador autorizado do rebanho. João 10, de 3 a 4. As ovelhas reconhecem o pastor. Sobre o porteiro, nós podemos ver no versículo 1. A referência ao pastor chamando as suas próprias ovelhas pelo nome e levando-as para fora pode aludir a passagens de Número 27, 16 a 18, possivelmente um contexto messiânico, ou
Ezequiel 34, 13. Às vezes, o êxodo de Israel do Egito é retratado como um rebanho seguindo seu pastor. Salmos 77, 20, Isaías 63, 11, Salmos 78, 52. A literatura profética do Antigo Testamento previu uma libertação semelhante para o povo de Deus no final dos tempos. Malaquias 2, de 12 a 13. João 10, 6. Os discípulos não compreendem novamente. Sobre a parábola, podemos ver João 16, 21, para ter a compreensão. João 10, 7. Eu sou a porta. A referência de Jesus a si mesmo como a porta pode se referir ao contexto messiânico de Salmo 118, 20. Podemos ver em João 6,35 também. João 10, 8. Ladrões e salteadores. Todos quantos vieram antes de mim podem ser essa frase, todos quantos vieram antes de mim, pode ser uma alusão aos pretendentes messiânicos que prometiam liberdade a seus seguidores, mas em vez disso os conduziam ao conflito armado e ruína. Atos 5, 36, 37 e Atos 21, 38. A referência a ladrões e salteadores faz lembrar a menção aos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos e não do rebanho. Ezequiel 34, de 2 a 4. João 10, 9. A porta da salvação. Jesus é a porta para a salvação. Em outros lugares, o Novo Testamento fala da entrada no reino de Deus como se fosse através de uma porta. Mateus 7, 7, João 25, 10, Atos 14, 22. E quanto a Jesus ser a porta para a salvação, nós vemos João 14, versículo 6. A entrará e sairá reflete a terminologia pactual. Essa frase, entrará e sairá, está se refletindo a terminologia pactual, especialmente as bênçãos pela obediência. Nós vemos Salmo 121, versículo 8. Faz lembrar também a descrição por Moisés de Josué, que introduziu Israel na terra prometida, Números 27, de 16 a 17. Achará pastagem, essa frase descreve a segurança da provisão de Deus. 1 Crônicas 4, 40, Salmos 23, 2, Isaías 49, de 9 a 10, e Ezequiel 34, de 12 a 15. João 10, 10. O ladrão. A promessa de Jesus de vida abundante aqui e agora nos traz à memória passagens proféticas do Antigo Testamento, como Ezequiel 34, de 12 a 15, e vemos também João 5, 26. João 10, 11, o bom pastor. Jesus é o bom pastor. No Antigo Testamento, Deus, como o verdadeiro pastor, é contrastado com pastores infiéis que o Senhor haverá de julgar. Jeremias 23, de 1 a 4, Ezequiel 34, Zacarias 11, de 4 a 17. Davi também foi descrito como um bom pastor. 2 Samuel 5, 2, Salmo 78, de 70 a 72, Ezequiel 37, 24, Malaquias 5, 4. Moisés também foi chamado de bom pastor. Isaías 63, 11, Salmo 77, 20. A referência ao bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas traz a lembrança ao jovem Davi, 1 Samuel 17, 34 a 37.
João 10:12, o mercenário. O mercenário não se importa com as ovelhas e as abandona na hora do perigo. Os mercenários de Israel está sendo escrito em Ezequiel 22, versículo 27. São contrastados com Deus e seu Messias, cujo papel segue o modelo do bom pastor de Deus, o Messias que segue o modelo de bom pastor de Deus por excelência. Jesus é o bom pastor de Deus por excelência. Jesus é Deus e Deus é o nosso bom pastor. João 10:14, ele nos conhece. Sobre Jesus como bom pastor, nós podemos ver também no versículo 11. João 10, de 15 a 16. Ele dá vida pelas suas ovelhas. Jesus dá vida pelas suas ovelhas. As outras ovelhas não são deste aprisco. Se refere aos gentios. Isaías 56:8. Jesus anteviu uma futura missão gentílica após sua morte na cruz. Haverá um rebanho e um bom pastor. E um pastor. Essa frase, haverá um rebanho e um bom pastor, faz alusão a Ezequiel 34:23, a Ezequiel 37:24. Cristãos, judeus e gentios estarão unidos em uma única comunidade messiânica. João 10, de 17 a 18. O Pai me ama. Esse mandamento eu recebi, essa frase, esse mandamento eu recebi, reflete uma linguagem pactual, associando o relacionamento de Jesus com o Pai à descrição do Antigo Testamento do relacionamento de Deus com Israel. João 10, de 19 a 21. A divisão. Outrora, a insanidade e possessão demoníaca eram muitas vezes ligadas uma à outra. Possessão demoníaca e insanidade eram ligadas uma à outra. Outrora, no tempo passado. A referência a abrir os olhos dos cegos une o discurso do bom pastor à cura do cego no capítulo 9. As acusações de possessão demoníaca, anteriormente expandida, nós podemos ver em João 7:20. E insanidade, a acusação de possessão demoníaca e insanidade eram contraditadas pelo ensino do Antigo Testamento, de que o Senhor é quem dá vista aos cegos. Salmo 146:8, Êxodo 4:11. João 10:22, a festa da dedicação. A festa da dedicação celebrava durante 8 dias a nova dedicação do templo judaico. Em dezembro de 164 a.C., depois de sua profanação pelo rei Seleucida Antíoco Epifânio em 167 a.C. Era inverno, se refere ao mês de dezembro. João 10:23. Jesus caminha pelo templo. Sobre o templo, nós podemos ver em João 2:14. É provável que por causa do frio do inverno, Jesus ensinasse na área chamada de Pórtico de Salomão, em vez de ir ao ar livre.
De maneira errônea, a estrutura era comumente considerada como procedente da época do rei Salomão. Mais tarde, o local veio a ser o lugar de reunião da igreja primitiva, Atos 3:11. De maneira errônea, a estrutura era comumente considerada como procedente da época do rei Salomão. Mais tarde, o local veio a ser lugar de reunião da igreja primitiva, Atos 3:11. Repetindo, eu creio que ficou melhor, não é? Atos 10, João 10, de 24 a 25. Tu és o Cristo? Uma pergunta. A exigência, se tu és o Cristo, dize-nos claramente, parece uma incoerência. Se tu és o Cristo, perguntando, e dize-nos claramente, parece uma incoerência. Lucas 22, 67. Se eles não tinham entendido a afirmação de Jesus de que ele era o Cristo, por que tentaram matá-lo? Então, se eles tentaram matá-lo, é porque eles estavam achando que ele era o Cristo. Na verdade, o mestre respondeu que ele, de fato, fez uma reivindicação sobre as obras de Jesus, testificando a seu respeito. João 10, de 26 a 29. Vocês não são minhas ovelhas. Arrancará denota, essa palavra arrancará denota o uso de força. O comentário contrasta com a figura do mercenário nos versículos 12 a 13, que abandona o rebanho na hora do perigo e faz lembrar algumas afirmações no Antigo Testamento que assinalam a impossibilidade de alguém lembrar-se da mão do Senhor. João 10:30. Somos um. A reivindicação de Jesus de que ele é o Pai, ele e o Pai são um, João 5:17 a 18, reflete a confissão básica do judaísmo, Deuteronômio 6:4, e também equivale a uma atestação de sua divindade. Mais tarde, é dito que a unidade de Jesus com o Pai é a base sobre a qual os seguidores de Jesus estarão unidos. João 17:22. João 10:31. Os judeus querem apedrejá-lo. Sobre a tentativa de apedrejar Jesus por blasfêmia, nós vemos em João 5:18 e João 8:59. João 10:32. As boas obras de Jesus. Sobre as boas obras de Jesus, como um testemunho a seu respeito, que está falando sobre isso. João 10:33, blasfêmia. A acusação contra Jesus parece fundamentar-se em Levítico 24:16, Marcos 14:61 a 64. Números 15, de 30 a 31. João 10:34. Jesus ensina aos fariseus. O ponto de Jesus ao citar Salmo 82:6 era que, se os juízes humanos são, em certo sentido, chamados de deuses, nas Escrituras essa designação é ainda mais apropriada para ele próprio. João 10:35. A Escritura não pode ser anulada. A afirmação de Jesus de que a Escritura não pode ser anulada é evidência de sua convicção a respeito da inviolabilidade da palavra escrita do Senhor, mas especialmente as Escrituras hebraicas. Mateus 5:18. Jesus e muitos dos seus oponentes sustentavam
a autoridade da palavra de Deus. João 10:36. Jesus questiona os fariseus. O fato de o texto se referir a Jesus como alguém santificado para o desempenho de uma missão específica reflete a linguagem usada para outros homens, também assim designado como, por exemplo, Moisés, o legislador, Jeremias, o profeta e os sacerdotes da linguagem de Arão. João 10:37-38. Creio nas obras. Sobre as obras de Jesus testificando a seu respeito, podemos ver em João 5:31-47. João 10:39-42. Muitos querem prendê-lo. A respeito do lugar onde João batizava, podemos ver em João 1:28. E muitos recorriam a ele e diziam: João não fez milagre algum, mas todas as coisas que João falava sobre este homem eram verdadeiras. Podemos concluir que em João 10, Jesus faz uma de suas declarações mais conhecidas: Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. A disposição de nos amar foi ao ponto de tirar-lhe a vida. Tamanha era a sua dedicação em obedecer a Deus. A motivação é o fato de o cego de nascença, curado no capítulo anterior, ter sido expulso da sinagoga. Jesus utiliza isso para declarar que as ovelhas que lhe pertencem viriam até ele e seriam acolhidas, sem que nenhuma se perdesse. Temos um Deus, Pai atencioso e bom, totalmente dedicado. O Senhor revela o cuidado e o amor de Deus por nós em suas ações, seu ensino em suportar os fariseus, por suas ações, seu ensino, isso tudo revela o amor de Deus. Suportar os fariseus, a sua incredulidade, tudo isso mostra o amor de Deus. Apesar de tudo, e em todo tempo, sempre haverá aquelas pessoas dispostas a crer e se entregar ao Senhor Jesus, honrá-lo e ser grato por seu perdão, redenção e cura. Então, tudo isso que Jesus enfrentou valeu a pena, porque mesmo naquele tempo e como hoje, tem aqueles que recebem Jesus, como eu e você. Então, valeu a pena tudo que ele enfrentou e vai valer a pena tudo que nós enfrentarmos para continuarmos firmes com o nosso Deus. Nós temos aqui João 10. Foi esse o comentário que fizemos. E basta lembrar vocês que não se esqueçam de colocar o nome do seu discipulador no comentário do vídeo no YouTube. Isso é muito importante para que nosso discipulado seja bem organizado. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores, com todos os discípulos, com todos os líderes de células, com todos os componentes das células, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.